Mateus capítulo 11, então. Amém? Todos receberam? Do verso 11 até o verso 19. Diz assim a palavra de Deus: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, perdão. Versículo 16: mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor, pedimos a tua condução, Espírito Santo de Deus. Nos revela a tua palavra, nos guia segundo a tua bondade, para nos levar até a tua voz, Senhor, nesse texto aqui de Mateus, nessa situação, que o Senhor nos traga, Senhor, tudo o que precisamos para compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Meus irmãos, algum tempo atrás eu tenho meditado sobre esses capítulos de Mateus. Como eu disse para os irmãos, Mateus capítulo 11, 12 e 13 são capítulos que me chamam muito a atenção, porque descrevem o momento do ministério de Jesus, onde Jesus enfrenta muitos desafios, e eu gosto muito de pensar no Evangelho como um Evangelho real, um Evangelho do dia a dia, um Evangelho que nos dá respostas para a nossa vida comum. A gente procura sempre abstrair muitas vezes para um suposto mundo espiritual algumas coisas que são físicas, né? Que são comportamentos, que são sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida. E esses capítulos eles mostram Jesus enfrentando diversos desses sofrimentos. Esse que ele vai enfrentar agora nos mostra uma situação em que João Batista tinha sido preso por denunciar o pecado, né, do adultério, né, de Herodes. E na cadeia, na prisão, João Batista ele tem uma dúvida. Você imagina, a pessoa está presa, ela se levantou ali no início e desenvolveu todo o seu ministério profético ali, anunciando Jesus, e batizou o Senhor Jesus, e agora denunciou o pecado do governante daquela província ali, daquela região, e está preso por isso. E no cárcere ele pede aos seus discípulos, os discípulos de João Batista, que fossem até Jesus e perguntassem: olha, é você mesmo aquele que haveria de vir? É você mesmo aquele que ele anunciou que viria, que ele prepararia o caminho? Então você percebe que João Batista está sofrendo de uma dúvida, ele está sofrendo de um momento de puxa, será que eu investi a minha vida corretamente? Será que eu falei aquilo que era certo? Será que ele está passando por um momento de dor, por um momento de prestes à morte? Ele estava ali, a sua morte estava decretada praticamente, porque o que ele havia feito perante os governantes ali era passível de morte. Então ele estava ali aguardando a sua morte. E eu percebo que a nossa vida com Cristo, a nossa vida cristã, ela passa por essas fases de você compreender os tempos e os modos, discernir os momentos, e em algum momento da sua vida você vai passar por uma avaliação e dizer: puxa, será que eu fiz a coisa certa?
Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu investi a minha vida corretamente? Será que eu fiz a coisa certa? Eu acho que essa dúvida que estava permeando o coração de João, os discípulos vão até Jesus, e Jesus diz assim para eles: olha, é só você dizer, pode voltar para João e dizer, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, e ele começa a dizer os sinais que haviam sendo manifestados ali pela obra e pelo evangelho, pela pregação do Senhor Jesus. E ele defende, na verdade, o ministério de João. Você percebe agora Jesus em favor do seu amigo, né? João é considerado o amigo do noivo, né? Aquele que cuida da noiva, que prepara a noiva enquanto o noivo está ali preparando tudo para receber, para completar o casamento. João, mais para frente, ele é considerado esse homem. E quando a gente começa a falar de João Batista, o meu coração ele meio que arde, porque João Batista tem assim características impressionantes, né? De ousadia, ao mesmo tempo de pureza, de dedicação. João Batista era considerado um zelote, era como se fosse uma categoria de pessoas ali dentro dos fariseus, ali dentro daquele. Os fariseus era uma, zelote era outra. Então Judas também era dessa como se fosse não posso explicar assim os zelotes, né? Era um grupo específico que seguia algumas normas, algumas direções assim de santificação, de pureza, né? Como por exemplo os nazireus, assim como só que o nazireu era algo mais antigo. Os zelotes era algo daquela época que surgiu ali até para se levantar contra os romanos. Eles eram políticos ali. E João Batista estava ali entre esses homens que batiam de frente com o sistema, que falavam verdades que ninguém tinha coragem de falar, e por conta disso ele estava preso. E aí ele estava questionando: será que é o Cristo mesmo? Será que aquela pessoa que eu batizei é Ele mesmo? E na nossa vida cristã nós passamos por esses momentos de crise, esses momentos de dúvida, esses momentos de dor. Muito provavelmente a maioria das crises que nós passamos tem a ver com o tipo de evangelho que a gente ouve. Vou dizer para você que ultimamente tem sido difícil você abrir as escrituras ou você sentar numa audiência de uma igreja e ouvir o evangelho verdadeiro, porque a gente meio que dá uma pincelada no evangelho para dar uma maciada assim nas coisas de alguma forma, para não ofender muitas vezes as pessoas. E eu tenho visto isso, e João Batista não era esse homem, né? Mas existem 4 falsos evangelhos assim que eu gostaria de destacar, que tem invadido a igreja nos últimos anos. O primeiro deles é o da prosperidade. É um evangelho que está focado no dinheiro, que está focado no bem-estar financeiro, físico. Você pode perceber que todos esses evangelhos têm o homem no centro. O homem é o centro desses evangelhos, e na verdade é Cristo. Ele foi, Ele é e Ele sempre será o centro do evangelho. Nós não podemos substituir Cristo desse lugar. E quando a gente substitui por algum tipo de manipulação enganosa, fraudulenta, mentirosa, nós vamos sofrer crises. Nós não vamos amadurecer, nós não vamos crescer, porque a única coisa que nos traz crescimento é o evangelho verdadeiro, é a palavra de Deus verdadeira, é aquela palavra pura e simples, que vai no âmago da nossa vida e confronta a gente com aquilo que nós somos de verdade. Isso muda a nossa vida. Você quer saber se uma pessoa te ama de verdade? Ela é uma pessoa que te fala a verdade. Essa pessoa te ama, mesmo que essa verdade vai te ferir de alguma forma. Ela vai te ferir momentaneamente, mas no passar do tempo ela vai curar você. Você vai se encontrar com quem você é de fato, de verdade. João Batista era desses homens, e esse evangelho não combina com João Batista, né? Outro evangelho que tem
assim, subliminarmente alcançado nos nossos corações, nossas igrejas, tem sido o evangelho do bem-estar emocional. É tudo em favor da nossa felicidade, meus irmãos. Nós temos que ser felizes. Essa é o lema do evangelho. Você tem que ser feliz, não importa. Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, mas o importante é se você está feliz, então está tudo certo. Não é assim. O evangelho verdadeiro nos leva a encontrar a felicidade quando Deus fica feliz. Nós encontramos felicidade quando Deus fica feliz. Então não é exatamente quando eu estou feliz. Às vezes eu vou estar ofendido mesmo, eu vou estar contrariado, mas se Deus estiver feliz, então eu vou ser feliz. Esse é o evangelho correto. Evans, você já sorriu hoje? Não sorri, eu não consegui sorrir hoje porque eu estou com um problema, tipo assim, mas o Senhor está aqui comigo, Ele me ama mesmo eu não sorrindo, Ele está ao meu lado mesmo com dificuldades. Então esse evangelho do bem-estar emocional veio. Outro evangelho é que é o bem-estar social político. Gente, a gente enfrentou isso alguns meses atrás. Esse bem-estar social, político, econômico, etc. e tal. Então tudo gira em torno disso. Meus irmãos, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Nós ouvimos aqui no louvor, o reino de Deus é alegria, justiça, paz, é tudo isso. Mas o reino que o Senhor Jesus veio iniciar, ele não é um reino deste mundo, não é um reino político, não é um reino que se organiza com articulações políticas dessa terra. Ou seja, de um lado e do outro nós não vamos encontrar esperança. A nossa esperança está em que o verdadeiro rei, Senhor de todas as coisas, vai voltar, e Ele vai estabelecer o seu reino conforme a sua boa vontade. Não é nem A, nem B, nem direita, nem esquerda, como nós temos ouvido aqui. Esse evangelho veio sorrateiramente minando os alicerces da igreja, e nós fomos nos rendendo a essa política e esse evangelho falso, como se isso fosse redentivo, de alguma forma fosse nos salvar, nos trazer esperança. Meus irmãos, você quer identificar um falso evangelho? Você só precisa de uma coisa: o homem está e estará sempre no centro desse evangelho. Quando for o homem o centro desse evangelho, e não Cristo, e não o Senhor Deus, esse evangelho é um falso evangelho. E é bem interessante que o Senhor Jesus, nesse texto que nós lemos, Ele está defendendo o ministério de João, como se assim, vocês vieram ver o que aqui? Um caniço agitado no deserto? Não, esse homem era um profeta. Ele sim, era o homem que foi descrito lá em Malaquias. Provavelmente Jesus estava apontando para esse texto de Malaquias. Alguns estudiosos dizem, esse homem era aquele que viria antes de mim, para preparar o caminho. Ele começa a endossar o ministério de João. Veja que Jesus está fortalecendo João, para que João ouvisse esses rumores lá na cadeia e pudesse ter certeza de que ele era de fato o Cristo, aquele que ele veio anunciando antes. Mas esse texto, meus irmãos, fala sobre crescimento, ele fala sobre maturidade, encontrar um momento de reconhecermos as nossas crises, reconhecermos as nossas dores, as nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo reconhecermos a quem servimos, quem é o nosso Deus, e a quem a nossa vida está colocada, a quem a nossa vida pertence. Nós estamos falando, e vamos falar disso em duas partes. Hoje nós vamos falar especificamente de um assunto, mas nós vamos falar de crescimento, de maturidade em Jesus. Eu estou falando de João Batista, um homem que o próprio Jesus começa o texto dizendo: nascido de mulher, não houve nenhum que pudesse se comparar a João Batista. O próprio Senhor Jesus disse isso. Tal era o amor que ele tinha por João Batista, por aquilo que João Batista pagou o preço. Porque, meus irmãos, nós vivemos o evangelho da graça, do amor, da bondade do Senhor Jesus, mas isso não significa que um preço não fora pago, que há um preço a ser pago. João Batista pagou um preço alto para crescer em Deus, e nós não vamos crescer em Deus, nós não vamos amadurecer, nós não vamos dar os segundos passos,
se nós não tivermos a compreensão de fato do que está acontecendo aqui nesse texto. Então Jesus disse: em verdade vos digo que não há nenhum homem maior que João Batista. Eu costumo dizer que haviam 4 marcas em João Batista que eu gosto muito, e para mim são 4 marcas da maturidade, do crescimento. A primeira é simplicidade. A imaturidade, eu vou fazer um contraponto de cada um deles. A imaturidade, ela tem muitos adereços, ela tem muitas falas, ela tem muitas verdades. A maturidade, ela é muito objetiva, é muito mais reta, muito mais clara. Simplicidade é uma característica da maturidade e do crescimento. A segunda é dependência. Veja que um homem como João Batista, preso, ele chama os seus discípulos e se submete, ele depende, ele pergunta. A dependência é o maior esforço da maturidade. Terceira característica é firmeza. E a quarta característica é humildade. O oposto de cada uma dessas características revela infantilidade. Complexidade revela infantilidade. Independência revela infantilidade. Dúvida, incerteza, cochear em 2 pensamentos revela infantilidade. E arrogância revela infantilidade. O simples é poderoso. O simples é difícil. A nossa força está na dependência e não em sermos autônomos. Veja, quando eu falo tudo isso, eu quero mostrar para você que no primeiro versículo, no versículo 11, Jesus ele diz assim, no final do versículo ele diz assim: todavia o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Preste atenção no que Jesus está falando. Jesus enaltece João Batista, ele fala tudo isso para que João Batista se sinta seguro na cadeia, na prisão ali, prestes à sua morte, mas ele diz assim: todavia o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer exatamente o que ele está dizendo. Ele está dizendo que, embora João Batista fosse o maior homem da antiga aliança, o maior homem da construção do enredo da salvação até Jesus, de Jesus para frente, aqueles que se submetessem ao reino de Deus a partir de Jesus seriam maiores do que João Batista. Por quê? Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, voltem-se para Deus e sejam batizados. Meus irmãos, era simples a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, volte-se para Deus e sejam batizados. E qual foi a mensagem que Jesus iniciou o reino de Deus? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus é chegado. É a mesma mensagem, perceberam? Não tem diferença nenhuma, só tem uma diferença. Na mensagem de João Batista não tem reino de Deus. Na mensagem de Jesus tem o reino de Deus é chegado. Essa é a grande diferença, porque antes de João, você só tinha um reino das trevas, o reino da lei, o reino da acusação, da impossibilidade de se salvar, por meio da lei, do seu esforço. A partir de João, Jesus então agora passa a governar aqueles que se rendem a Ele. Ou seja, o governo do Evangelho de Jesus
do arrependimento de Jesus, é o próprio Cristo que faz. É como se aqueles que viessem após João, aqueles que aceitassem o reino de Deus após João, eles se submeteriam ao presente da salvação que foi feito pelo próprio Jesus, e eles recebem a característica de Jesus, a mesma graça de Jesus. Nós falamos aqui alguns domingos atrás sobre a adoção. Nós nos tornamos filhos de Deus, temos a mesma herança de Jesus. Por isso ele está falando que o menor no reino do céu, o menor homem ali no reino dos céus é maior que João Batista. Ele estabelece também que há um menor e um maior no reino dos céus. Perceberam isso? Ou seja, uma coisa que a gente se engana nesse processo, primeiro é achar que com os nossos esforços nós vamos produzir a justiça de Deus. Nós nos enganamos que com as nossas atitudes nós vamos trazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Não, o esforço no reino de Deus está em ser governado. Ou seja, quanto mais você deixa ser governado, mais você se parece com o reino de Deus. Quanto mais Jesus governa a sua vida, mais você então se parece com Jesus. Esse é o verdadeiro esforço. E qual seria a medida então apresentada por Jesus aqui, sendo que o maior, não houve homem como João Batista, e de repente o menor no reino dos céus é maior que João Batista? A medida é, quanto mais você está em Cristo, depende de Cristo, mais você se parece com Ele, então maior você é no reino dos céus. Na verdade, essa era a medida de João Batista. Você pode perceber, importa que ele cresça e eu diminua. Ele fala isso em João, esse é o lema de João Batista, né? Mas isso só foi possível por meio da morte e ressurreição de Jesus. João Batista foi o último homem dessa velha aliança, dessa história antiga, em Deus tentando salvar a humanidade, levantando pessoas para mostrar a sua salvação, mas nenhum foi suficiente, mas Jesus foi totalmente suficiente. E todo aquele que está em Cristo, ele é o maior. É o contrariar do reino de Deus. O menor é o maior. Sabe aquelas contradições, aquelas oposições do reino de Deus? Aquele que dá é o que recebe, o que morre é o que vive, o que depende é o que é maior. Essa brincadeira Jesus começa a fazer aqui. O reino de Deus é totalmente avesso aos nossos pensamentos e às nossas posições. Por isso a maturidade se dá no avesso. Quanto mais eu cresço no contrário deste mundo, quanto mais eu cresço no conhecimento de Deus, no contrário, na direção que esse sistema tem me levado, mais eu cresço em Jesus. Menos eu cresço em Jesus, perdão. Quanto menos eu cresço nesse sistema, mais eu cresço em Jesus. Quanto mais eu dependo, mais eu cresço. E é muito interessante que em todo esse texto que nós lemos, Jesus lhe apresenta esse contraste. Esse é o primeiro contraste. Depois ele apresenta um segundo contraste, no versículo de número 12 e 13, ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Novamente Jesus está dizendo que João é o cara, que João era esse homem. Mas veja, durante muitos anos eu ouvi esse tipo de coisa: nós temos que ser violentos no mundo espiritual, nós temos que fazer violência espiritual. Meus irmãos, eu desculpa se eu vou frustrar talvez alguma coisa que você aprendeu, mas o que Jesus está dizendo é o oposto disso nesse texto. Jesus diz: desde os dias de João até agora. Jesus não só diz que esse tempo de violência física acabou, como ele diz quando acabou. Ele diz que acabou porque ele diz que desde os dias de João até agora se faz violência. Até agora.
A partir de Jesus para frente, toda a violência foi feita em Jesus. De Jesus para frente é graça. Ele fez toda a violência, ele provocou toda a violência, ele foi o último que fez violência para conquistar o reino dos céus. E a violência de Jesus foi tão grande que o levou à morte, e à morte de cruz. Jesus foi até as últimas consequências nesse reino, para oferecer para mim e para você um reino de graça e de bondade. A violência que nós temos que fazer hoje é aceitar o presente de Jesus na salvação e dizer: não sou eu, não é pelos meus méritos, é pelos teus, Senhor Jesus, que eu sou salvo. Veja, é ou não é um esforço grande que nós temos que fazer para isso hoje em dia, meus irmãos? Porque está tudo gira em torno de nós. Nós acordamos, pensamos no nosso alimento, nós trabalhamos pensando no nosso sustento, nós guardamos dinheiro pensando no nosso futuro. Nós somos o centro de nós mesmos. Meus irmãos, sair do seu centro é muito difícil. Por isso que eu acho que a violência é maior. A violência de depender de Jesus para tudo é maior do que se esforçar. Porque esforçar é fácil, eu vou lá e trabalho, e não durmo algumas noites, e faço aqui, faço ali, eu oro, eu faço tudo aquilo, é muito simples. Mas isso não promove o reino de Deus, isso não produz salvação. A salvação e o crescimento está no contrário disso, está em você negar-se a si mesmo. Jesus ensinou isso aos discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus estava dizendo que a maturidade não se consegue pelo esforço ou violência. Se você quer fazer esforço ou violência no reino dos céus, então você precisa se anular. Quando você se anula, você está fazendo violência no reino dos céus, porque você deixa ainda Jesus mais alto e mais claro na sua vida. Há dois generais na humanidade. Deus constrói a sua salvação debaixo de dois cabeças. O primeiro é Adão, e esse não foi legal. Ele nos deu toda a herança do pecado. E o segundo é Cristo. A partir de Cristo, uma nova vida se constrói. A questão desse ponto de Jesus aqui é que tudo que foi feito antes de João e até João apontavam para Jesus. Todas as histórias, todos os moveres, todos os homens de Deus que se levantaram e caíram, todos os cativeiros que se levantaram e caíram, tudo que aconteceu na história até aquele momento, foi para apontar para a verdadeira salvação e para o verdadeiro caminho do crescimento. Se nós queremos crescer em Jesus, queremos amadurecer na vida cristã, na vida de fé, nós precisamos entender que a violência que se faz, na verdade já foi feita em Jesus, e nós precisamos depender de Jesus. Precisamos nos submeter à vontade dEle, precisamos deixar a nossa vida nas mãos dEle. Tanto é que ele continua dizendo, ele reforça o sinal de João, ele diz: se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aqueles que têm ouvidos ouça. Havia uma profecia no Velho Testamento, que João Batista então era essa figura de Elias, esse profeta. Quem conheceu a história de Elias? Ele foi um profeta que foi arrebatado, que subiu ao céu numa carruagem de fogo, né? Mas o momento mais marcante da história do profeta Elias talvez seja a história em que ele enfrenta os profetas de Baal, onde ele ali enfrenta ali aquela situação e
um fogo do céu cai e consome o altar que ele constrói. E depois, o que aconteceu ali depois daquele movimento? As pessoas estão, grande é Elias, né? É isso que aconteceu? Não. A Bíblia diz que na história de Elias, quando isso aconteceu, todas as pessoas ali presentes exclamavam em uma só voz: só o Senhor é Deus. Perceberam? Que é o governo, é para o governo, é para a dependência, é para nos abandonarmos em Jesus, é para entregarmos toda a nossa vida em Jesus, é para reconhecermos toda a divindade em Jesus. As ações de alguém maduro apontam para Jesus, não apontam para si mesmo, não apontam para aquela história, elas apontam para Jesus. Quando nós estamos vivendo uma vida de bebezinhos espirituais, estamos ali na fé, nós apontamos para nós mesmos. Você foi chamado para que tudo que você faça, tudo que você viva, aponte para Jesus. Este é o Elias. Agora veja, falar de Elias é falar de quem, meus irmãos? De Eliseu. Eliseu foi quem sucedeu Elias. É como se Jesus quisesse dizer exatamente isso. É como se Jesus estivesse se comparando agora com Eliseu. Elias, João Batista, e Jesus agora é o Eliseu. Elias teve uma porção da parte de Deus, e Eliseu teve o quê? Porção dobrada. Era mais ou menos isso que o Senhor Jesus estava querendo construir. Ele estava dizendo: agora sobre nós, o reino dos céus, é porção dobrada. É abundância. O que ocorreu em Elias no reino dos céus é abundante. Veja que quando Eliseu se aproxima de Elias, eles têm aquela conversa para eles se suceder um ao outro. O que Elias fala para Eliseu? Se você conhece a história, se não conhece, eu vou dizer. Elias fala assim: olha, você precisa ver o que eu vejo, sentir o que eu sinto. Você precisa ficar comigo o tempo todo, andar comigo, ir para onde eu for, ver o que eu vejo. Em outras palavras, ele disse assim: você precisa ver o que eu vejo, sentir o que eu sinto. Jesus está dizendo: João Batista viu o que Jesus viu, sentiu o que Jesus sentiu. Agora em Jesus a porção era dobrada. Eliseu não fez absolutamente nada para receber algo da parte de Deus. Ele herdou o manto de Elias. E por causa da vontade de Deus, ele manifestou porção dobrada na vida de Elias, na vida de Eliseu. É mais ou menos isso que o Senhor Jesus está falando sobre o reino dos céus, o crescimento do reino dos céus. Ele está alinhado a ver o que Jesus vê, sentir o que Jesus sente e viver de uma forma abundante. Jesus nos chamou para uma vida abundante, não para uma vida de migalhas. Eu sinto que nesse momento, não é o assunto aqui desse texto, mas a nossa igreja tem sofrido de falta de crescimento. Quando eu digo a nossa igreja, eu digo a igreja do Brasil. De fato, por falta do conhecimento da santa palavra de Deus. Eu percebo que quando Jesus cita esses homens aqui, ele estava dizendo isso: vocês não conhecem a palavra, olha o que aconteceu. E havia uma negligência e um afastamento da santa palavra de Deus. Eu queria estimular você se você tem o desejo no coração de crescer em Jesus, crescer na fé, a mudar a sua relação com a palavra de Deus. Você precisa ter fome e sede da palavra de Deus todos os dias da sua vida. Você precisa se expor a ela, estudar, você precisa buscá-la, você precisa lê-la todos os dias. Eu vou ter liberdade aqui, vou falar alguma coisa do Paulo, né, nessa semana. Ele vai ter um panorama do Velho Testamento, ele tem que ler o Velho Testamento, né? E ele está ralando assim para ler o Velho Testamento, assim, 3, 4 capítulos por dia, tem todo um esforço que você tem que fazer.
porque tem lá uma direção, tem que ler, ele tem que terminar o curso tendo lido a Bíblia toda em um ano, então ele está um pouco atrasado, né? Eu também comecei em fevereiro, junto com ele, então a gente tem que dar uma acelerada para conseguir chegar naquele lugar onde está todo mundo igual, né? Mas eu percebi mudança na vida dele, só dele estar fazendo esse esforço, só de ler a palavra. Ele falou assim, eu falei para ele, como é que tá lendo? Tô. Corrido, né, assim, direto, né, eu falei, lê corrido, não dá para você parar, estudar, porque senão você não vai conseguir ler tudo, mas eu já vi mudança na personalidade dele essa semana, e eu tenho certeza, eu orando por ele, o Senhor falou ao meu coração, é a minha palavra, só de lê-la, já provocando mudanças, e são mudanças perceptíveis, é notório, assim, é no comportamento, é na fala, é no jeito, é nas escolhas. E você que é pai, você sabe, você está todo dia com seu filho, né? Você sabe como é que se comporta, né? Então quando muda, o Senhor está operando aqui, né? É a palavra de Deus, é o resultado das ações de Elias. Qual foi o resultado? Apontando para Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é crescimento na fé. Agora, para terminar, eu queria, Jesus no meio desse caminho, ele faz um raio-x daquela geração, e é aqui que eu queria engatilhar para a semana que vem, e já vou partindo para o final. Depois que Jesus enfatiza todas essas coisas importantes no ministério de João Batista, ele diz assim, no versículo 14 e 15, 16 a 17, ele diz assim, a que posso comparar esta geração? Preste atenção nisso. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram, pois veio João, que jejua, perdão, essa parte vai para o próximo, mas até aqui, e vocês não se entristeceram. Irmãos, eu destaquei 4 coisas aqui, que Jesus quis dizer, em relação a esta geração que estava em torno deles ali. Eu queria que enquanto eu falasse isso, você pudesse perceber, na verdade, Jesus cita 2 coisas importantes aqui, que eram algo que acontecia naquela época, por exemplo, que eram os tangedores nas praças, e também aqueles que eram contratados para chorar nos velórios. É quando você faz alguma coisa, um show, e ninguém responde aquele show. Quando você faz algo que você foi contratado para fazer, mas ninguém chora. Você fez um lamento, mas ninguém chorou, não deu certo. Você cantou lá uma música alegre, mas ninguém se alegrou, ninguém dançou, não deu certo. E na verdade Jesus está fazendo essa ironia, né? Que posso comparar, né? Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Então, eu destaquei 4 coisas nessa ironia aqui de Jesus. Primeiro, a falta de valor. Era uma geração que tinha falta de valor próprio. Fizemos algo, mas poxa, vocês tinham que ter dançado. Poxa, vocês tinham que ter chorado com esse resultado, com esse meu esforço aqui. Vocês têm que fazer, porque eu fiz isso. Jesus fala num tom de que, poxa, fiquei chateado, porque eu cantei aqui uma música alegre e você não dançou. Eu fiz um lamento e você não chorou. Falta de valor. Por causa da falta da identidade, de saber quem é. Segundo, o foco na aparência. Fiz um lamento, fiz uma música, uma dança aqui, mas você não dançou. Foco na aparência e medo da verdade. Terceiro, fragilidade. É frágil porque não entendeu que existe um preço. De repente a pessoa, você fez, ela não dançou. Você tocou um lamento, ela não chorou. Você
Tudo bem, vamos fazer de novo, vamos continuar. Mas não, a minha vida não dá para isso, eu não sirvo para nada. Não é? Fragilidade. E a última coisa, falta de propósito. Eu fiz tal coisa e não deu resultado. Eu fiz X coisa e não foi o que eu esperei. Veja que Jesus dá esses dois exemplos, de fato, porque na verdade, ele estava querendo dizer sobre ele e sobre João Batista. Ele estava querendo dizer, olha, no versículo 14 ele diz: veio João, que jejua e bebe vinho, e vocês dizem que ele tem demônios. E não bebe vinho, perdão. Vem o Filho do Homem, que bebe e come, e vocês dizem, aí está um beberrão e um comilão. Esta geração sempre tem algo a falar. Ela não se reconhece como algo de valor. Aquilo que ela faz traz fragilidade quando as pessoas não respondem do jeito que elas esperam que responde, deviam responder. Teme a verdade, está focada nas aparências, naquilo que as pessoas gostam de ver. Ninguém posta foto feia no Instagram nem no Facebook. Ninguém posta foto da luta naquele lugar. Todo mundo só posta foto bonita. Nós tememos a verdade, não é? É difícil você entender que de repente a sua esposa não vai ser maquiada e todo o tempo vai estar sempre bonita, né? E aí você acorda e ela também, na verdade, ela nem dormiu com o seu ronco, né? Você dormiu, mas ela não, né? Então, irmãos, Jesus está querendo dizer, olha, vocês não estão contentes com nada. Gente, essa é o clássico imaturo, não está satisfeito com nada. Esta geração, Jesus está querendo dizer, vocês não estão satisfeitos com nada. Vocês não estão satisfeitos com um nem com o outro. Nós não vamos crescer enquanto não encontrarmos essa satisfação e percebermos a verdade daquilo que está em Jesus diante de nós, porque Jesus termina dizendo exatamente essas palavras, a insatisfação, no versículo 18, é para imaturos. Sabe aquele cara que reclama de tudo e aponta defeito em tudo? É imaturidade. Sabe por quê, gente? Porque quando nós fazemos isso por fazer, uma coisa é você apontar defeito para poder corrigir. E você fala, olha, eu estou aqui disposto e tal. Mas quando você é maduro, você primeiro se reconhece um pecador. E você sabe que você é pior do que todo mundo ali. O apóstolo Paulo, ele dizia isso para os seus discípulos. Ele dizia, dos pecadores eu sou o pior. Quando você reconhece isso, você nunca vai julgar alguém. Você nunca vai ser pesado para alguém. Você vai considerar o seu pecado como o pior daquele pecado que você viu e que você se encontrou. E depois você vai dizer, como é que nós podemos fazer para te ajudar a mudar essa situação? Uma pessoa madura, ela está muito mais preocupada em tirar a trave que está no olho dela, do que o cisco no olho do irmão. Insatisfação é para imaturos. Jesus disse isso, vocês não querem nenhum nem o outro. E no versículo 19, né, ainda ali no finalzinho, ele diz assim, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Aqui Jesus está provavelmente falando de si mesmo e de João. Caso queiram julgar ainda Jesus e João, porque aquilo que eles acusavam João, possuído de demônios, era passível na lei de Moisés de morte. Na verdade, Jesus não está tratando aqui de uma simples acusação, ele está tratando de uma acusação que podia levar eles à prisão e à morte. E quando alguém chamava alguém de beberrão e glutão naquela época, também. Então Jesus está dizendo, vocês viram João e reclamaram, agora estão me vendo e estão reclamando. Pois então olhem para as minhas obras,
Veja o que eu estou fazendo. Veja o que está acontecendo enquanto eu prego a palavra e o reino de Deus. O que nós temos feito com as nossas vidas? Será que se parece com a nossa geração atual? Eu acho que as coisas não mudaram muito. Continuamos ainda sendo e vendo em nossa sociedade, em muitos de nós, esses traços de imaturidade, de falta de crescimento. E hoje eu queria convidar você a fazer essa reflexão. A imaturidade e a falta de crescimento é geracional, assim como o crescimento e a maturidade também é geracional. Aqui poderei comparar esta geração. Em qual lugar nós estamos? Nós estamos nessa geração que canta uma flauta e ninguém se alegra? Que faz um lamento e ninguém chora? Nós estamos entre esses que não percebe o seu valor próprio, não se reconhece, não reconhece a sua identidade em Cristo, que onde falta propósito, onde falta foco na verdade. O que Jesus está fazendo aqui é tentando dar um raio-x da verdade daquela geração e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor está nos convidando ao crescimento. Ele quer dar um basta na nossa vida de maturidade, de meninice. Ele diz: são como meninos, sentados nas praças, tocando flautas, e dizem: ninguém se alegrou. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Todos nós temos notícias do que está acontecendo ali em Asbury, né? No Kentucky. E eu queria, de alguma forma, o Senhor falou ao meu coração assim: puxa, nós estamos talvez tão preocupados com o que está acontecendo lá, né? E é muito bom. E a nossa expectativa é que o Senhor sopre esse avivamento para todo o Brasil, para todo mundo, aonde estivermos, as pessoas que têm sede e fome do Senhor Jesus, que querem crescer, mas isso depende, esse lugar de lidar com as crises diante da palavra de Deus, e fazemos um esforço a depender de Jesus. Fazemos um esforço no reino, o esforço do reino dos céus é se abandonar. Então eu estou te convidando hoje a entregar mais algumas coisas que você talvez esteja retendo, e que isso tem impedido o seu crescimento. E o que impede o nosso crescimento, meus irmãos? O que impede o nosso crescimento são coisas que nos levam à independência de Jesus. Nós temos que ser totalmente dependentes da obra de Cristo na cruz. E aqueles que começaram a sua carreira cristã, a sua carreira de fé no domingo passado, que aceitaram Jesus aqui no domingo passado, essa mensagem é para vocês e para todos nós aqui como igreja. Deus está nos chamando para o crescimento, para cada dia mais nos entregarmos a Ele e recebermos da sua graça e da sua bondade. E eu queria que você orasse agora, aí no seu lugar, questionando a sua própria vida. Onde você está? Em que geração você está? Em que estágio de fé você está? Você ainda é um bebê recém-nascido que ainda não compreende as coisas? Ou você já está no nível de João Batista e Jesus? Estão ali lutando e implantando o reino dos céus, mudando conceitos e avançando e abandonando cada vez mais a sua própria vida para poder receber mais e mais do reino dos céus. Então eu queria que você se posicionasse no dia de hoje e você dissesse ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero conhecer
o que eu ainda não conheci no Senhor Jesus. Há tantas belezas ainda não descobertas, Senhor. O Senhor é tão grande, tão puro, tão excelso. A sua palavra é tão doce, é tão boa, Senhor, que há tantos mistérios ainda para serem descobertos, e nós estamos patinando, brigando uns com os outros, e estamos patinando com coisas infantis. Senhor, nós queremos crescer, Senhor, nós queremos amadurecer como igreja, nós queremos, ó Deus, estar neste mesmo nível, Senhor, de enfrentamento, onde nós lidamos com os profetas de Baal na total dependência do Senhor. O Senhor manda fogo do céu, e as pessoas não apontam para nós, e nós nos alegramos, porque as pessoas apontam para o Senhor Jesus, dizendo: só o Senhor é Deus. Nós queremos avançar, queremos crescer, amadurecer, Senhor, assim como o Senhor está ali, questionando aquela geração que é imatura, que é frágil, que não se reconhece, não reconhece o seu valor, que não tem propósito. Nós queremos mudar isso, Senhor. Nós queremos ser uma geração de João Batistas, uma geração de Jesus, de pessoas que se parecem com o Senhor Jesus, que querem a sua honra, a sua glória acima de tudo, Senhor, e não perdem tempo com pequenas coisas, Senhor, que não nos fazem crescer e avançar. A minha oração por cada um de nós, Senhor, nessa noite, é para que nós cresçamos e avancemos, Senhor, para a maturidade que o Senhor preparou para nós, para a sabedoria das obras que acompanham essa sabedoria, para que as nossas vidas sejam frutos gloriosos da sua bondade, Senhor, e as pessoas olhem para nós e digam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Senhor é bom, porque não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço. Até João Batista foi, mas o Senhor Jesus foi o último que se esforçou. E o nosso esforço hoje é dizer: Abba, Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Governa toda a minha vida, governa todo o meu ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.